Bem-vindos, corredores e corredoras focados na corrida. Eu sou o André Tato Cardoso e esse é o 7º episódio do Drops Vida Mais Corrida. Os recordes não param de ser batidos. Na última semana, o podcast Foca na Corrida alcançou o 2º lugar na Apple Store, na categoria Esportes e Recreação. Nosso último episódio atingiu 100 visualizações no SoundCloud em menos de 24 horas. E nós chegamos a mais de 300 curtidas no Facebook. Para nos ajudar a continuar crescendo, assine o podcast Foca na Corrida no aplicativo de podcast da Apple ou no SoundCloud. E também, por favor, deixe sua avaliação. A assinatura do podcast e avaliações são muito importantes para mantermos o podcast entre os top destes canais. Você pode acompanhar e saber mais do nosso projeto pelo vidamaiscorrida.com, pelo Facebook e outras mídias sociais como Vida Mais Corrida e pelo nosso cada dia maior Instagram, @vidamais_corrida. Curta, siga e compartilhe uma Vida Mais Corrida. No episódio dessa semana, vamos aproveitar a descontração do fim de ano para rir com curiosidades, fatos interessantes sobre corridas e corredores no quadro Mais Corrida. Também vou falar para vocês sobre a 4ª semana de treinos para Two Oceans, a ultramaratona que a gente vai correr na África do Sul em março de 2016, e a gente vai ter o prazer da participação do meu compadre Theo Trum, o grande incentivador e um dos maiores companheiros e culpados pelo meu vício no mundo das corridas. Ele vai falar pra gente algumas histórias marcantes da sua trajetória na corrida e uma história hilária do seu quase recorde pessoal de 10 km. Acompanhe! É isso aí, você que acompanha o vidamaiscorrida.com, o nosso blog, viu que essa semana a gente trouxe curiosidades sobre a corrida e corredores. Eu compilei algumas informações inusitadas e interessantes sobre o esporte que vão te ajudar a relaxar e se divertir nesse fim de ano. Nesse compilado eu trouxe 15 curiosidades que eu encontrei em diversos sites pela internet e coloquei lá para vocês. Com um pequeno comentário e explicação, ficou bem divertido, vale a pena dar uma lida. Bom, entre essas 15 curiosidades, algumas são bem inusitadas. Por exemplo, você sabia que o nosso pé pode produzir cerca de 450 ml de suor por dia? É isso aí, agora você entendeu porque suas meias ficam com aquele cheirinho tão agradável e peculiar, não é verdade? Por exemplo, para correr, o nosso pé possui 26 ossos, 33 articulações, 112 ligamentos e uma rede grande de nervos, tendões e vasos sanguíneos trabalhando sincronizadamente. É incrível, né? Você sabia que, por exemplo, um ser humano médio possui energia armazenada para correr sem parar a 24 km por hora por 3 dias seguidos? Pois é, e a gente achando que aquele pace lá de 10 km por hora estava pesado e que a gente precisa de um gelzinho de carboidrato para terminar a nossa prova, né? Parece que não. Mas o Vida Mais Corrida não recomenda que você tente isso em casa, hein? Por favor. Por exemplo, você sabia que, mesmo sendo super lento, você vai queimar ao menos 10 calorias por minuto de corrida? É verdade, se você calcular, por exemplo, isso é um bônus de meia barra de Lindt, daquele chocolate escuro, meio amargo, a cada 23 minutos. Significa que se ontem ou essa semana eu fiz um treino longo de 2 horas e meia, quer dizer que eu posso comer 3 barras de Lindt. Caramba, gostei disso, hein? Bom, na corrida as mulheres estão no comando, assim como quase em tudo na vida, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, as mulheres representam cerca de 56 a 60% dos concluintes da corrida. A única prova que elas ainda não são maioria é na maratona, mas existe uma tendência que isso vá aumentando. No Brasil, a gente tem principalmente predominância de mulheres nas provas de 5 km, algumas provas de 10, mas aqui no Brasil ainda nas grandes distâncias a gente tem menor participação feminina, certamente vai crescer bastante. Bom, lá tem várias outras curiosidades, se vocês quiserem dar uma lida lá, tá bem divertido, vale a pena. E para terminar, vou trazer essa aqui, ó. Quando a gente corre, o coração, por exemplo, gera pressão suficiente para esguichar o sangue
a mais de 10 metros de distância. Imagina a força que esse músculo tem. A gente sabe aí o quanto ele tem que bater para manter a gente vivo, mas olha essa pressão, que curiosa, né? Dá uma lidinha lá, tem várias outras curiosidades e comentários bem divertidos, e compartilhe com quem você achar que pode se divertir com isso também. 3 barras de Lindt. Gostei disso, hein? Essa semana fechamos a 4ª das 16 semanas de treinamento para Two Oceans. A ultramaratona que eu vou correr em março de 2016, na minha lua de mel. Como felizmente a gente tem ganhado cada vez mais e mais ouvintes, é sempre bom repetir. Galera, isso significa que já se foi 25% do treinamento. A cada semana que passa, os treinos ficam mais fortes, mais pesados. Além disso, nesse fim de semana, na verdade nesse fim de ano, algumas mudanças no trabalho têm deixado cada vez mais desafiador conciliar os treinos e a rotina de trabalho. Mas a gente passa a acordar um pouco mais cedo, dormir um pouco mais tarde, vamos indo com força de vontade, tudo é possível. Nessa semana de treinamento, comecei com a terça-feira off, apenas com trabalhos de musculação. Na quarta-feira rolou uma corrida leve, de cerca de 1 hora, 5,45 minutos por quilômetro. Na quinta-feira fiz um treino bem puxado, com 6 subidas de 500 metros num ritmo forte. Aqui eu vou dar até uma dica para quem precisa treinar subida em esteira. Nem sempre é fácil a gente achar aí uma ladeira perto de casa. Futuramente eu até vou fazer um tópico do podcast com treinos em esteira. Mas é o seguinte, para calcular qual é a porcentagem de inclinação que você pode colocar ali na esteira, uma maneira fácil é dividir o ganho de elevação, por exemplo, daquela prova que você vai correr, por quantos quilômetros terá aquele aclive. Então, por exemplo, digamos que você olhou a altimetria da prova e lá tem um pico de ganho de altitude de 100 metros. E você vê que essa subida tem 1 quilômetro. Dividindo 100 metros por 1.000 metros, 1 quilômetro, você chega ao valor de 0,1. Ou seja, 10%. Essa é a porcentagem que você deve colocar na esteira para simular aquela ladeira. Beleza? Voltando ao treino, na sexta-feira eu não consegui cumprir os 15 quilômetros que deveria, acabei saindo tarde do trabalho, tinha uma prova no outro dia no MBA, não consegui treinar. Passei o treino para o sábado depois da prova, que seria o meu dia off antes do treino longo, e fiz ali 12 quilômetros leve, para me poupar para o longão do domingo. Então, domingo fiz 26 quilômetros no Parque do Ibirapuera, acompanhado pela minha noiva ali de bicicleta, foi muito legal, bem gostoso pra gente, é um ritmo leve, 5,50 por quilômetro, e fechei com 11 quilômetros na segunda-feira em um ritmado de mais ou menos uns 5,20 por quilômetro. Então, tanto domingo quanto segunda-feira estavam bem quentes, e depois dos treinos eu tomei um isotônico chamado Hydrate, da linha Herbalife 24 horas, que a Karen Ozek me recomendou. Para mim, a vantagem dele em relação aos outros isotônicos regulares é que ele não tem adição de açúcar. Então, ele repõe bem os eletrólitos, mas não tem essa adição de açúcar ali, principalmente nessa época de temperaturas mais altas, pode ser um produto que ajuda a gente aí, ok? Acompanhe mais do treinamento lá no vidamaiscorrida.com. Essa semana no Mais Lugares eu vou falar para vocês de um dos parques que eu mais uso no meu dia a dia, o Parque da Aclimação. Como ele é bem perto de onde moramos, eu consigo já sair de casa correndo e não preciso de carro para me deslocar até o local do treino, o que para mim é uma grande vantagem e é o ideal na verdade. Eu acho o parque bem bonito, tem um lago central e uma pista de quase 1 quilômetro em volta. A pista é ótima, bem cuidada, tem bastante verde no parque todo, o ambiente é ótimo, com uns 4 ou 5 pontos de hidratação bem localizados no percurso. Além dessa pista, o parque tem uma área no fundo que eu adoro, com mais árvores, mais verde e um circuito de subida bem bacana. Apesar de curto, esse circuito permite mandar umas subidas ali de 200 a 300 metros, bem inclinadas, são ótimas para treinar. No parque, para mim, só existem 2 pontos negativos. Um deles é a lotação. Em horários de pico, o parque fica bastante cheio e é muito usado pelo pessoal para levar os cachorros para passearem, o que é bastante legal, mas dificulta um pouco para os corredores, para a gente desviar das guias dos cachorros, etc., dá uma complicada.
O segundo ponto é, na verdade, uma sugestão para os prezados colaboradores da nossa Polícia Militar do Estado de São Paulo, que levam rotineiramente os cavalos de um batalhão próximo para passear no parque. Até aí, sem problemas, bacana, legal, as crianças gostam de ver os cavalos. O problema é que a gente sabe que os cavalos costumam fazer suas necessidades a todo momento e não raramente deixam o seu rastro pelo parque, pela pista, na grama que as crianças vão brincar e assim por diante. Além disso, a 200 metros da entrada principal do parque funciona uma já tradicional e conhecida boca de fumo. Que tal, então, policiais, vocês pegarem seus cavalos e, ao invés de ficarem sujando todo o parque, cavalgarem mais 200 metros e abordarem essas pessoas que ficam ali traficando drogas todos os dias, 24 horas ininterruptamente, hein? Fica a dica, Polícia Militar. E o canal também fica aberto se vocês quiserem dar uma satisfação para a população que paga seus salários. Hoje o Vida Mais Corrida também vai ter o prazer de receber um dos seus maiores incentivadores no mundo da corrida. Eu quero chamar aqui o Theo Trum, meu amigo, compadre, primo, companheiro de treinos e provas, principalmente quando eu comecei a correr e ele já mandava aí algumas maratonas mundo afora. Theo, a gente tem várias histórias hilárias na corrida. Queria que você contasse para o pessoal o seu começo como corredor, as suas provas mais marcantes. E que tal se a gente compartilhar com a galera aquela história hilária do Circuito Atenas, que o seu recorde pessoal dos 10K foi pro saco por culpa... Bom, conta aí pra gente você, vai. Manda aí, Theo. E aí, galera, boa noite. Antes de tudo, queria agradecer o André Tato Cardoso pelo convite, porque corrida acho que é uma coisa que é universal e ele trilhou esse caminho também, um grande corredor, um cara persistente, e fiquei muito honrado em participar desse programa, que já é um dos top 3 aí da galera. Bom, minha história com corrida começou por volta de 2006, final de 2005, por conta de uma fase da vida muito complicada, final de faculdade, trabalho, estudo para OAB, e eu ficava pilhadaço à noite e eu não tinha uma válvula de escape. E aí, do nada, eu saí e comecei, assim, vou dar um trotezinho. E aí comecei a dar uma volta no quarteirão, 2 voltas no quarteirões, eu comecei expandindo até chegar, sei lá, num bairro vizinho, que é 10 quilômetros. Então, sem querer, eu já estava correndo e eu nem sabia. Passada essa fase, eu comecei a treinar um pouquinho mais sério, comecei a treinar com uma equipe aqui que é praticamente minha vizinha e até hoje eu converso com eles, são muito legais. Mas enfim, comecei minha primeira prova de 4 km, acho que foi a Corrida da Paz, longe pra caramba. Corri todo robótico, super ansioso, levando super a sério, determinado, mal dormi à noite. Mas foi muito engraçado, porque a gente aprende muito quando a gente começa a correr assim e participa da primeira prova. Essa foi minha primeira prova e foi muito marcante. E eu tenho mais 2 provas que foram muito marcantes. Eu tinha um projeto que é o Sub 50, 10 km em menos 50 minutos. E o André estava começando a correr, mas já corria bem. E aí a gente foi junto para uma corrida do Circuito Atenas. E aí eu estava preparado, treinado, tudo. E aí ele quis me sabotar e conseguiu. Ele falou assim: Telzão, pega aí uma manosa, aí, um grão, uma castanha do Pará e tal. E eu zoiudo fui e peguei. Beleza, comi, largamos, cara, tava super bem, tava no 6º quilômetro. Eu já tava tudo dentro do ritmo, até um pouco abaixo, tava excelente. Cara, a hora que essa castanha chegou, me deu um revertério, cara, que eu só rezava. Mas eu rezava pedindo dignidade, cara, porque assim, a corrida no meio da Marginal Pinheiros não tem nada. Quer dizer, meu recorde foi pro saco, mas se a história é boa, é em conteste. Outra prova, lógico, foi a primeira maratona, que foi em Buenos Aires, 2010. O tempo não foi bom, mas para uma primeira prova lá fora foi muito legal. Meti acho que 4 horas e 12 e foi bem bacana. Primeira maratona, passando milhares de coisas na cabeça, enfim, acho que quem consegue cruzar a linha de chegada de uma maratona consegue qualquer coisa. Lógico que tudo a seu tempo, mas as coisas fluem. Agora o Tato está num projeto ambicioso, eu acho que já falei especialmente para ele, tem tudo para conseguir, ele vai conseguir. Quer correr a primeira ultra e vai dar super certo. Bom, essa é uma pincelada da minha história com a corrida. Tato, mais uma vez obrigado, valeu, muito sucesso e a gente se vê por aí. Sensacional, Theo, muito bom.
lembrar essas histórias é super legal. E que fique claro, hein, pessoal, eu não sabotei nada. As castanhas que fizeram as suas ações funcionais, problema do Theo que ele não estava acostumado, né? Foi hilária essa história, muito engraçado. Muito obrigado pela participação, Theozão, que venham muitos mais quilômetros para nós aí. Tamo junto, hein? Valeu! Bom, pessoal, para fecharmos o programa de hoje, eu vou falar de uma visita que fiz essa semana à Forte Editora. Eles têm vários títulos relacionados com esportes, saúde, nutrição, fitness, e conversamos sobre futuras parcerias entre o Vida Mais Corrida e o Grupo Forte. Ainda estamos negociando, mas tudo indica que vamos conseguir trazer para você, ouvinte do Vida Mais Corrida, várias promoções, sorteios, vantagens exclusivas. Vai ser bem interessante, bem legal trabalhar com o Grupo Forte. Para começar essa parceria, fique ligado na nossa página do Facebook, que a gente vai sortear um exemplar do livro Corrida de Rua, Perguntas e Respostas, autografado pelo autor que eu tive o prazer de conhecer nessa visita. Fica ligado lá, facebook.com/Vida Mais Corrida. Conheça mais do trabalho em forteeditora.com.br e os produtos que eles têm. E não deixe de participar do sorteio que a gente vai lançar aí em breve nos nossos canais, tá bom? Acompanhe, essa parceria vai ser bem bacana para trazer mais cultura para o mundo da corrida. E assim fechamos o podcast dessa semana, tão especial, na qual a gente chegou a ficar em segundo lugar na categoria Esportes e Recreação na Apple Store e atingimos mais de 200 ouvintes em menos de uma semana no SoundCloud. Galera, muito obrigado, tudo isso só está acontecendo porque você está seguindo a gente, ouvindo, participando dos nossos canais. Então, o Vida Mais Corrida agradece muito essa participação. Peço de novo, se você quiser acompanhar a gente pelas redes sociais, vai lá no Facebook, Vida Mais Corrida, no Instagram, Vida Mais _Corrida e acompanha a gente. Não deixe de assinar o podcast Foca na Corrida na Apple Store e no SoundCloud, para continuar nos ajudando a crescer. Pessoal, um abraço muito especial a todos vocês, que vocês tenham um excelente Natal, que aproveitem bastante com suas famílias. Continuem curtindo, compartilhando e dividindo uma vida cada vez mais corrida. Valeu, abraços! André Tato Cardoso é biomédico, mestre em Ciências da Saúde, com especialização em Medicina Tradicional Chinesa e MBA em Marketing, além de criador e editor do site Vida Mais Corrida.